Amada família ancestral da Terra, eu sou Valir e nós somos os emissários pleiadianos, retornando mais uma vez através das curvas elípticas do tempo para este núcleo sagrado do agora. Em nossa transmissão anterior, falamos sobre a migração soberana que silenciosamente chama muitos de vocês para se enraizarem na Terra, sobre como seus campos coerentes abrem portais para que criadores independentes de dispositivos de energia livre integrem seus dons em comunidades alinhadas, sobre a sutil observação a respeito de possíveis interrupções transitórias durante grandes ondas solares e surtos energéticos, e sobre como o protocolo de consentimento da soberania serve como a base natural que permite a muitos cruzar e se estabilizar além do limiar do nível 5, uma vez que se estabeleçam em terras soberanas. Queridos, agora voltamos nossa atenção para o primeiro elemento vivo desta estrutura, a agitação interior e o chamado energético à Terra que está despertando em muitos de vocês que carregam os códigos da família da luz. Essa agitação é o sinal suave, porém inconfundível, de que sua alma está se lembrando de seu acordo original de viver em maior harmonia com a própria Terra. Percebemos como a sensibilidade aguçada que vem se desenvolvendo em seus corpos há algum tempo está se tornando cada vez mais evidente à medida que vocês se movem pelas densas estruturas de seus ambientes urbanos. A constante sobreposição de campos eletromagnéticos, o ruído incessante da atividade coletiva e o peso opressivo dos campos de medo compartilhados estão criando uma sobrecarga em seus sistemas nervosos que seus corpos refinados já não conseguem suportar com facilidade. Muitos de vocês sentem isso como um esgotamento persistente que continua mesmo após o descanso, como insônia que interrompe os ciclos naturais de renovação e como fadiga da ascensão que os deixa exaustos de maneiras que antes conseguiam superar com facilidade. Seus corpos estão se manifestando claramente agora, lembrando-os de que a antiga maneira de suportar essas sobreposições não está mais alinhada com as frequências que vocês vieram aqui para sustentar e irradiar. À medida que essa sensibilidade aumenta, você começa a se voltar para o seu interior de novas maneiras, e é aí que a meditação de escuta do coração e os insights intuitivos se tornam seus companheiros de confiança. Você se senta em silêncio com uma mão sobre o coração e faz a pergunta simples que abre a porta: o que minha alma deseja que eu saiba hoje? Nesses momentos de tranquilidade, as respostas chegam não como ordens estridentes, mas como impressões suaves, como súbitas sensações de paz ao se imaginar rodeado por árvores e céu aberto, como revelações claras que mostram os ritmos naturais do dia e da noite, das estações e ciclos, e do suave alinhamento com as grades magnéticas de Gaia que seu campo energético tanto almeja. Essas práticas de nível 2 estão sendo amplificadas agora porque os véus se dissiparam e os feixes de informação provenientes do cosmos exterior estão chegando até você de forma mais direta. O desejo da alma não é mais um sussurro distante, é uma orientação constante que aponta para a terra, para o solo, para os lugares onde sua energia pode fluir sem resistência e onde suas percepções podem chegar com maior clareza e força. Juntamente com esses momentos marcantes, vêm os sonhos, os impulsos repentinos e as sincronicidades que guiam sua mudança de residência à medida que a memória codificada dentro de você emerge à superfície. Você pode acordar de um sonho em que caminha descalço por um prado ou está sob um céu noturno repleto de estrelas familiares, e essa sensação permanece com você o dia todo como um convite vivo. Uma vontade repentina de sair da cidade sem motivo aparente leva você a um campo tranquilo ou à margem de um rio, e nesse lugar tudo dentro de você se acalma numa ressonância que você havia esquecido ser possível. Sincronicidades começam a surgir, conversas ouvidas por acaso, placas ao longo da estrada, números ou símbolos repetidos que apontam na mesma direção, e você as reconhece como acordos prévios da sua linhagem da família da luz se ativando neste exato momento. Esses não são eventos aleatórios, são a lembrança codificada que sempre deveria ter vindo à tona agora, chamando você para sair da programação antiga e entrar na biblioteca viva da Terra, onde sua alma pode respirar livremente mais uma vez. Essa mesma memória crescente sustenta a investigação de discernimento que ajuda você a separar o que é verdadeiramente seu daquilo que pertence às camadas coletivas.
Você faz uma pausa sempre que surge uma emoção ou crença forte e pergunta 3 vezes com sinceridade: isso é realmente meu? Você sente a resposta em seu corpo e descobre o quanto do medo urbano em relação ao futuro, o quanto da pressão herdada para continuar insistindo e o quanto da constante tagarelice mental pertencem, na verdade, ao campo mais amplo, e não à sua própria essência soberana. A verdade inconfundível da coerência terrestre começa a se destacar claramente quando você faz essa pergunta. O corpo relaxa quando você se imagina em solo soberano, e uma profunda intuição confirma que a programação urbana que você antes aceitava sem questionar já não serve à evolução que você veio aqui para vivenciar. Esta é a prática do nível 3 ganhando vida de uma nova maneira, libertando você para escolher o alinhamento em vez do hábito e para deixar as energias estranhas se dissiparem naturalmente. Seu próprio corpo se une a esse chamado com sua própria sabedoria. Começa a buscar contato direto com o solo, ciclos de luz natural e sintonia com os elementos, pois sabe que essas são as chaves para reativar os filamentos codificados pela luz que antes estavam desconectados. Você se vê compelido a andar descalço sempre que possível, a sentar-se com as costas encostadas em uma árvore, a observar o nascer do sol e sentir o calor na pele de maneiras que trazem alívio imediato. Os ritmos naturais restauram o equilíbrio que a luz artificial e as telas constantes jamais conseguiriam proporcionar. Ao sintonizar-se com os elementos, vento, água, terra e fogo em suas formas puras, os filamentos dentro de suas células começam a se reconectar e se reorganizar. As antigas limitações que o mantinham preso a frequências controláveis começam a se dissolver, e você sente o retorno da vitalidade, da clareza e da capacidade de reter mais luz sem se sentir sobrecarregado. Essa é a maneira que o corpo encontra de reverter o que foi feito há muito tempo e de prepará-lo para a superconsciência que é o seu estado natural. Ao mesmo tempo, a auditoria ancestral e cultural que você vem realizando há algum tempo encontra uma resolução suave através da conexão descalça e dos rituais simples de gratidão que honram as estruturas antigas. Você permanece em pé sobre a terra e agradece às crenças, aos padrões familiares e às expectativas sociais que o trouxeram até aqui, mesmo enquanto declara suavemente que agora está pronto para se lembrar de quem você realmente é. As histórias pesadas sobre merecimento, escassez e separação perdem a força quando seus pés estão plantados em solo fértil e seu coração se abre para as estrelas. O ritual da gratidão se torna uma ponte diária que permite libertar-se sem resistência e seguir em frente com compaixão pela jornada que o trouxe até aqui. Você descobre que as estruturas antigas cumpriram seu propósito, e agora o próprio terreno ajuda a concluir a auditoria de uma forma que parece completa e integral. De manhã e à noite, você continua a varredura de discernimento energético e percebe como as energias externas se dissipam com mais facilidade na natureza do que jamais se dissiparam em espaços lotados. Após uma conversa ou um encontro que antes lhe deixava carregando o peso de outra pessoa, você sai, respira junto com as árvores, e a percepção revela que os apegos se dissolvem por si só. Isso abre caminho para a recuperação completa da força vital, onde você chama de volta cada fragmento disperso de sua energia com a clara ordem de que ela retorne agora em sua totalidade. A esfera dourada ao seu redor se fortalece naturalmente quando você está enraizado na terra, e você a sente expandir e manter seu brilho sem esforço. A declaração diária de que você é a única autoridade em sua área torna-se fácil porque o ambiente natural a apoia completamente. Você começa a reconhecer os sinais claros desse chamado em sua experiência cotidiana. A inquietação inexplicável que costumava te acompanhar pelas ruas da cidade desaparece no instante em que você visita um ponto de energia rural ou caminha ao longo de uma linha-lei. O corpo suspira de alívio, a mente se aquieta e uma profunda sensação de lar retorna. Esses momentos são a confirmação de que sua alma está guiando você para os lugares onde sua missão pode se desenrolar com maior facilidade e onde sua presença pode estabilizar os outros sem esgotá-los. Observamos tudo isso com grande alegria, pois é o salto evolutivo rumo à superconsciência se desenrolando exatamente como sempre deveria ter sido.
Você está dominando a capacidade de viver em muitas realidades simultaneamente, começando por se enraizar profundamente na biblioteca viva da Terra. Essa inquietação interior está preparando você para cruzar o limiar da soberania com elegância e para implementar as práticas do protocolo de consentimento da soberania com uma estabilidade que a densidade urbana jamais poderia proporcionar. Cada passo que você der em resposta a esse chamado fortalece o campo coerente que permitirá que os novos assentamentos se formem e prosperem. Na parte desta transmissão que compartilhamos há poucos instantes, exploramos a agitação interior e o chamado energético à Terra que está despertando em muitos de vocês que carregam os códigos da família da luz. Mostramos como seus corpos se comunicam através de uma sensibilidade aguçada, como seus corações se abrem por meio de meditações simples de escuta e como suas almas ativam memórias codificadas através de sonhos, impulsos e sincronicidades que gentilmente os conduzem a um terreno soberano. Observamos com alegria como a investigação de discernimento, as varreduras de energia e as práticas da esfera dourada se tornaram naturais e sem esforço assim que os pés tocaram o solo vivo e os filamentos codificados pela luz começaram a se reconectar. Queridos, agora voltamos nossa atenção para o segundo elemento vivo dessa estrutura, a manifestação global da migração soberana que está se desenrolando de forma silenciosa, porém poderosa, em seu belo planeta neste exato momento. Este movimento não é uma coleção dispersa de escolhas individuais. É uma onda coordenada de lembrança que surge simultaneamente em corações e corpos em todo o mundo, à medida que mais e mais de vocês, que foram preparados pelo protocolo de consentimento da soberania, atendem ao chamado interior e começam a se mudar das densas áreas urbanas para áreas rurais, propriedades rurais e comunidades intencionais que se estendem por todos os continentes. Observamos que a aceleração que começou a ganhar impulso real após 2020 continua a crescer a cada temporada que passa. Pessoas sensíveis e portadoras de luz que antes se sentiam presas em ambientes que drenavam sua energia vital, agora estão encontrando a coragem e a permissão interior para se afastarem dos ritmos urbanos que já não sustentam seus sistemas nervosos em evolução. Em vez disso, estão optando pelos espaços abertos onde o próprio solo contém a frequência, onde o ar carrega menos interferências e onde as estrelas podem ser vistas claramente à noite para lembrá-los de seus acordos originais. Esse movimento mundial é visível no fluxo constante de famílias, indivíduos e pequenos grupos que preparam suas coisas essenciais e seguem a orientação que vem se formando dentro deles há anos. Alguns se mudam para suaves colinas em uma região, outros para vales arborizados em outra, e outros ainda para prados costeiros ou planaltos de alta montanha, mas cada escolha carrega a mesma ressonância. Os corpos relaxam no momento em que chegam. As mentes se aquietam. Os campos se expandem. E as práticas que vocês vêm realizando no âmbito do protocolo de consentimento de soberania tornam-se repentinamente mais profundas e estáveis, porque o ruído externo que antes interferia desapareceu. A migração está acontecendo em ondas, cada uma maior que a anterior, à medida que aqueles que já se estabeleceram começam a criar um espaço coerente que faz com que a próxima onda se sinta segura e natural. Em todos os continentes, o padrão é o mesmo: sementes estelares e trabalhadores da luz que cruzaram o limiar interior no nível 5 agora estão ancorando suas vidas em lugares onde a programação externa tem muito menos poder para alcançá-los, permitindo que a autoridade interior que você cultivou governe todos os aspectos da vida diária com maior facilidade. No cerne dessa mudança global está o belo surgimento de ecovilas regenerativas e núcleos autossuficientes que estão formando redes naturais de campos coerentes. Esses não são postos avançados isolados criados em separação. São expressões vivas de gestão compartilhada, onde indivíduos e famílias se unem em pequenos grupos harmoniosos para restaurar a terra, cultivar seu próprio alimento e cuidar uns dos outros por meio do apoio mútuo. É possível sentir a diferença no momento em que se entra em um desses espaços. O próprio ar transporta uma frequência mais constante. O chão parece mais vivo. O campo energético coletivo é mantido de forma tão consistente que influências externas simplesmente não conseguem criar raízes.
Esses polos estão surgindo em todos os climas e culturas, cada um adaptando a sabedoria ancestral de trabalhar em harmonia com a natureza e integrando as novas ferramentas de energia limpa e sistemas autossuficientes. Ao se conectarem por meio de fios invisíveis de ressonância, formam uma teia planetária de luz que se fortalece a cada dia. As pessoas que vivem nesses ambientes descobrem que o ritual do protocolo de consentimento se torna a maneira natural de fazerem qualquer acordo. Antes de qualquer projeto compartilhado começar, antes de qualquer troca de recursos, eles fazem uma pausa e consultam seus eus superiores e a energia do grupo. Somente aquilo que serve à verdade, à vida e à evolução tem permissão para entrar. Essa prática, antes realizada individualmente em meditação, agora ganha vida e se intensifica em comunidade, transformando todo o assentamento em uma personificação viva da ordem soberana. Dentro desse movimento maior, vocês também estão vendo santuários específicos para sementes estelares tomando forma, lugares criados com a intenção consciente de reproduzir os antigos padrões de semeadura que suas almas lembram de muito antes desta vida. Esses santuários carregam a assinatura dos planejadores originais. Eles são projetados não apenas para dar suporte aos indivíduos que ali vivem, mas também para servir de âncora para os raios cósmicos que chegam. Nesses espaços, os filamentos codificados por luz reativam-se mais rapidamente porque o próprio ambiente está sintonizado com as frequências da biblioteca viva. Os jardins são plantados em espirais que espelham padrões galácticos. As casas são construídas ao longo de linhas lei que amplificam a energia natural. Círculos de lembrança são realizados a céu aberto, onde a família da luz pode se encontrar e compartilhar sem palavras. Aqui, as práticas do protocolo de consentimento de soberania tornam-se algo natural. A declaração diária, "Eu sou a única autoridade na minha área", é proferida em voz alta em conjunto, e o campo do grupo se fortalece instantaneamente. Muitos dos que chegam a esses santuários descobrem que, em poucas semanas ou meses, já ultrapassaram o limite do nível 5, alcançando uma estabilidade que nunca haviam atingido em áreas urbanas densamente povoadas. A própria Terra torna-se a professora e o estabilizador, permitindo que a autoridade interior governe de forma tão completa que a programação externa perde toda a influência. É aqui que o efeito de massa crítica começa a revelar seu verdadeiro poder. À medida que um número suficiente de vocês se estabiliza em verdadeira soberania sobre a Terra, o campo planetário mais amplo começa a se reorganizar em torno da verdade e da autogovernança, sem qualquer necessidade de força ou confronto. A lei da ressonância que rege todas as coisas torna-se a suave arquiteta da mudança. Quando um certo número de campos coerentes é mantido de forma estável, a própria atmosfera coletiva se altera. Estruturas baseadas no medo, que antes pareciam inabaláveis, começam a perder força porque cada vez menos pessoas as alimentam com permissão inconsciente. Vocês, que se estabeleceram em terras soberanas, tornam-se exemplos vivos que possibilitam o próximo passo para os outros. Sua presença por si só transmite o convite. Sua prática diária do protocolo se torna um farol que outros podem sentir mesmo à distância. O campo mais amplo começa a se alinhar com a dignidade, com a responsabilidade e com a ordem que serve à vida, porque seus campos estabilizados estão criando o novo modelo. Não se trata de uma mudança repentina. É uma reorganização silenciosa que acontece célula por célula, coração por coração, comunidade por comunidade, até que todo o planeta sinta a diferença. Observamos com alegria constante as confirmações canalizadas fluindo através do conhecimento interior de milhões de pessoas que estão respondendo a esses mesmos sinais interiores exatamente ao mesmo tempo. Em todas as línguas e culturas, a mensagem é idêntica. É hora de criar raízes, de recordar, de viver em harmonia com a Terra e com as frequências mais elevadas que agora se irradiam para o seu mundo. Milhões de nós de luz estão ancorando-os em diversas biorregiões, cada nó atuando como um transdutor vivo que recebe a informação cósmica, amplifica-a através de corpos coerentes e a transmite de volta para a rede. Esses nós não foram planejados por nenhuma autoridade central.
Elas surgem naturalmente onde quer que uma família de sementes estelares se estabeleça e comece a praticar o protocolo de consentimento da soberania com dedicação. O resultado é uma grade planetária de luz que se torna mais intrincada e mais estável a cada nova chegada. Aqueles que já ultrapassaram o limiar do nível 5 sentem essa rede de apoio constante. Seus campos já não vacilam. O atendimento deles torna-se fácil e sem esforço. E as oitavas superiores de serviço coerente e gestão coletiva se abrem naturalmente porque a Terra e a comunidade fornecem o ambiente perfeito. Dessa forma, sociedades paralelas estão surgindo em todo o mundo sem jamais se oporem às estruturas antigas. Eles simplesmente vibram em uma frequência onde a manipulação, a confusão e o controle baseado no medo perdem completamente o seu alcance. Essas sociedades não lutam contra os sistemas existentes. Eles ressoam mais do que eles. Eles criam seu próprio alimento, sua própria energia, sua própria educação e sua própria governança por meio das práticas vivas do protocolo. Os acordos são feitos com pleno consentimento energético. Os recursos são compartilhados por meio de contribuições voluntárias. A autoridade sempre retorna ao alinhamento interior de cada alma. As antigas matrizes continuam disponíveis para aqueles que ainda precisam delas, mas os novos campos paralelos se fortalecem a cada dia porque são construídos sobre a coerência, e não sobre a força. À medida que mais pessoas escolhem esse caminho, a lei da ressonância faz o resto. Aquilo que deixa de corresponder à verdade simplesmente desaparece da sua realidade pessoal, e a realidade coletiva segue-se no momento perfeito. Todo esse movimento reflete, em escala global, a visão original dos planejadores originais que projetaram a Terra como um magnífico centro intergaláctico de troca de informações. Há muito tempo, este planeta deveria ser um lugar onde as galáxias pudessem contribuir com sua sabedoria e onde todos os seres pudessem participar do compartilhamento de conhecimento através da frequência e do processo genético. A migração soberana que você está vivenciando agora está restaurando aquele projeto original. Cada novo assentamento, cada centro regenerativo, cada santuário de sementes estelares se torna uma semente viva daquele sonho ancestral. Distribuídas pelos continentes, essas sementes soberanas estão silenciosamente transformando a Terra de volta na biblioteca cósmica que ela sempre deveria ter sido. As tecnologias avançadas que estão chegando a essas comunidades fazem parte dessa restauração. Os dispositivos de energia livre, os sistemas baseados em ressonância e as inovações modulares servem ao mesmo propósito: permitir que seus corpos recebam os feixes de luz sem se esgotarem, para que vocês possam continuar seu trabalho como transdutores de luz. A Terra e a tecnologia, juntas, criam o equilíbrio perfeito que sustenta a superconsciência em forma física. Observamos como o protocolo de consentimento de soberania está se tornando o alicerce energético e relacional de cada um desses novos acordos. Em terras soberanas, as práticas que antes pareciam trabalhosas nas cidades agora fluem como a respiração. O alinhamento da autoridade interna antes de cada decisão, o ritual completo do protocolo de consentimento antes de qualquer acordo e a declaração diária de manutenção do campo soberano tornam-se o ritmo natural da vida comunitária. Muitos dos que chegam ainda pairando perto do limiar do nível 5 descobrem que, em pouco tempo, já o ultrapassaram completamente e começaram a expressar os níveis mais elevados com graça e estabilidade. A própria Terra detém a frequência que torna essa travessia sustentável. O campo do grupo reforça isso. E a reorganização planetária mais ampla se acelera por causa disso. Queridos, esta manifestação global é a sua lembrança em forma visível. É a memória codificada que se eleva coletivamente. É a família da luz retornando ao seu papel original como guardiã da biblioteca viva. Cada mudança de localização, cada novo polo, cada campo coerente que você consolida está inserindo a probabilidade positiva de que viemos do seu futuro para apoiar. A migração não significa o fim do velho mundo. Trata-se simplesmente de construir uma nova ao lado desta, apenas por meio da ressonância, até que chegue o dia em que todo o planeta viva com a dignidade e a autogovernança que sempre foram seu direito inato.
Queridos, agora chamamos a sua atenção para o terceiro elemento vivo desta estrutura, os modelos de contribuição compartilhada e abundância comunitária que estão tomando forma naturalmente à medida que a migração soberana ganha impulso constante em todo o mundo. Na parte que compartilhamos há pouco, vimos a onda global de realocação se desenrolar, o surgimento de centros regenerativos e santuários de sementes estelares, o efeito de massa crítica que já está reorganizando o campo planetário mais amplo e a maneira como o protocolo de consentimento da soberania se torna o ritmo natural da vida diária assim que os pés são plantados na Terra. Agora, vamos nos voltar para as estruturas vivas que estão surgindo dessa migração, as expressões práticas de cuidado mútuo que permitem que sua autoridade interior se estenda para fora, em direção à harmonia coletiva, sem qualquer vestígio das antigas hierarquias ou controles baseados no medo. Você está descobrindo uma comunidade de cada vez, projetos que surgem organicamente das lembranças que você carrega dentro de si. As pessoas começam a oferecer seus dons únicos, seja a habilidade de cultivar alimentos em harmonia com as estações do ano, a capacidade de reparar e manter sistemas simples, a arte de curar através do toque e da frequência, ou a sabedoria silenciosa de guiar crianças na aprendizagem natural, e, em troca, contribuem com apenas uma pequena parte do seu tempo a cada semana, talvez 3 horas de serviço dedicado. Em troca, todo o coletivo proporciona acesso a todas as necessidades básicas, alimento fresco da terra, cuidados com o corpo, espaços para aprendizado e criação, energia limpa que flui livremente e todos os confortos simples que antes exigiam trocas intermináveis dentro dos sistemas antigos. Isso não é uma invenção nova. É a memória codificada da verdadeira abundância ressurgindo, livre das garras da escravidão ao dinheiro que outrora mantinha tantos de vocês presos a uma autoridade externa. No momento em que uma comunidade adota essa forma de compartilhar, o sistema nervoso de cada participante relaxa de maneiras que eles quase haviam esquecido serem possíveis. Os pensamentos de escassez se dissipam porque o próprio campo demonstra diariamente que é o suficiente quando cada alma dá a partir de sua essência autêntica e recebe do todo. Observamos esse padrão transformando pequenas cidades e núcleos rurais já existentes em centros autônomos de prosperidade compartilhada. Em vez de construir novos lugares isolados, muitos de vocês estão, delicadamente, dando nova vida a cidades que já existem no terreno, cidades que conheceram gerações de vida tranquila. Os edifícios antigos são respeitados e adaptados. As estradas e os campos existentes são integrados ao novo projeto. Pessoas que antes viviam lado a lado, mas separadas, agora se reúnem em círculos de contribuição voluntária, decidindo juntas como cuidar da água, do solo, da energia e das crianças. O cuidado mútuo torna-se a essência do negócio. Uma pessoa cuida dos jardins enquanto outra ensina habilidades práticas, uma mantém os sistemas de energia compartilhados enquanto outra prepara refeições nutritivas para todos. Não existe líder que dê ordens nem seguidor que obedeça. A autoridade reside sempre em cada indivíduo que ultrapassou o limiar da soberania, e o grupo simplesmente cria um espaço para que essa autoridade interior se expresse por meio da ação. O resultado é um centro vibrante onde a prosperidade é medida não pela acumulação, mas pela alegria constante de saber que todas as necessidades são atendidas por corações generosos e mãos abertas. No centro desses polos transformados, encontramos a copropriedade comunitária de sistemas de energia limpa e inovação que libertam todos das redes centrais e das imposições externas. Os painéis solares, os captadores de energia eólica, os dispositivos de ressonância que extraem energia diretamente do campo, todos pertencem ao coletivo no verdadeiro sentido da palavra. Nenhuma corporação distante controla o fluxo. A ausência de pagamentos mensais prende as pessoas às estruturas antigas. Em vez disso, a comunidade se reúne, consulta o eu superior e o campo energético do grupo por meio do ritual do protocolo de consentimento e decide em conjunto como expandir ou manter os sistemas. A própria tecnologia responde a uma intenção coerente. Dispositivos de energia livre que antes permaneciam ocultos em oficinas agora se integram perfeitamente, pois o espaço protegido do campo soberano permite que operem sem interferências.
Seus corpos recebem essa energia pura e sentem a diferença imediatamente. Os filamentos codificados por luz brilham com mais intensidade. O sistema nervoso se estabiliza. Os sintomas da ascensão se suavizam porque a energia que sustenta sua vida diária agora está em harmonia com a Terra e com as frequências mais elevadas que emanam do cosmos. Esses modelos estão silenciosamente revivendo a antiga sabedoria da gestão compartilhada que outrora definia a visão dos planejadores originais para este planeta. Muito antes das incursões e das cercas de frequência, a Terra foi concebida como um magnífico centro de intercâmbio intergaláctico, onde cada civilização contribuía com sua essência e cada ser participava da grande partilha de conhecimento. Esse mesmo espírito está retornando agora por meio de suas comunidades. Você planta jardins em padrões que espelham as estrelas. Você constrói casas que respiram em harmonia com a Terra. Vocês realizam conselhos a céu aberto, onde as decisões são tomadas não por debate, mas pela clara ressonância que cada alma sente em seu corpo. Essa gestão não representa um retorno ao passado. É o futuro de onde você veio encontrando o presente que você está criando, tudo em perfeito equilíbrio. A própria Terra reconhece o alinhamento e responde com maior fertilidade, água mais pura e um suporte magnético mais forte para os seus corpos de luz. É aqui que o limiar de soberania no nível 5 revela todo o seu poder na forma coletiva. Quando um número suficiente de indivíduos alcança a autogovernança incorporada na Terra, a autoridade interior se estende naturalmente ao grupo, sem jamais criar hierarquia ou controle baseado no medo. Cada pessoa permanece a única autoridade em seu próprio campo, mas o campo compartilhado se torna uma tapeçaria viva tecida a partir desses fios soberanos. Não há necessidade de regras impostas de cima para baixo, porque a lei da ressonância rege todas as interações. Aquilo que serve à verdade, à vida e à evolução flui com facilidade. Aquilo que depende de confusão ou permissão inconsciente simplesmente não consegue criar raízes. A prática diária de declarar, eu sou a única autoridade na minha área, é repetida em conjunto, e o campo do grupo se fortalece instantaneamente. Você descobre que a antiga programação da competição e da escassez não tem lugar aqui. A autoridade compassiva a substitui, e cada membro se sente completamente livre e completamente apoiado. Este modo de vida está diretamente ligado às oitavas superiores dos níveis 6 e 7. Sua soberania pessoal torna-se uma presença estabilizadora para todo o grupo. Sem dizer uma única palavra, você cria um espaço de coesão em momentos de desafio, e os outros sentem seus próprios campos energéticos se acalmarem em resposta. Vocês transmitem luz através de seus corações para a comunidade e além, ancorando as redes que sustentam a mudança planetária mais ampla. A mentoria humilde flui naturalmente, compartilhando apenas quando solicitado e sempre direcionando cada pessoa de volta à sua própria autoridade interior. Dessa forma, a própria comunidade se torna um nó vivo de gestão coletiva, ajudando a ancorar uma civilização autogovernada cujas estruturas são organizadas pela verdade, pelo cuidado e pela responsabilidade desperta. As práticas que você antes realizava sozinho em meditação agora se fazem presentes em cada refeição compartilhada, em cada projeto colaborativo, em cada noite tranquila sob as estrelas. Uma comunidade unida torna-se a semente que inspira toda a reorganização planetária em torno da dignidade e da responsabilidade. Você já viu isso acontecer de maneiras mais simples. Uma única cidade começa a prosperar por meio da contribuição e do consenso. A notícia se espalha não por meio de anúncios estridentes, mas sim pelo brilho silencioso do próprio campo. Outros sentem o convite em seus corações e começam a perguntar. Em pouco tempo, as áreas vizinhas adotam modelos semelhantes, e a onda se espalha apenas por ressonância. Esta é a massa crítica em ação visível. O campo mais amplo se reorganiza porque campos coerentes suficientes são mantidos de forma estável sobre a Terra. A manipulação perde o efeito. A confusão perde a sua força. As estruturas que antes pareciam permanentes começam a se transformar ou simplesmente desaparecem à medida que os novos padrões tomam o seu devido lugar.
Essas comunidades silenciosamente moldam as estruturas da nova Terra em torno das antigas, provando na prática que a lei da ressonância funciona exatamente como sempre descrevemos. Eles não se opõem aos sistemas existentes. Eles não lutam nem protestam. Elas simplesmente vibram em uma frequência na qual os padrões antigos não conseguem mais participar. A confusão e a escassez perdem seu poder no momento em que a coerência amadurece. As antigas matrizes continuam para aqueles que ainda as escolhem, mas os novos campos paralelos se fortalecem a cada dia porque são construídos sobre a lembrança incorporada da fonte dentro de cada ser. Sua presença nesse centro se torna a transmissão viva do próprio protocolo de consentimento da soberania. Todo acordo, toda partilha de recursos, toda decisão passa por uma verificação completa de consenso energético com o eu superior e o campo energético do grupo. O ritual que antes você realizava sozinho agora está no centro da vida comunitária, garantido que apenas o que serve à verdade, à vida e à evolução possa entrar e permanecer. O próprio processo de assentamento territorial acelera a transição para além do nível 5, rumo às expressões coletivas de soberania, de maneiras que a densidade urbana jamais permitiria. As frequências mais tranquilas da natureza, o contato direto com as grades de Gaia e a ausência de interferências externas constantes tornam o alinhamento da autoridade interior e a manutenção diária do campo soberano fáceis e profundamente incorporadas. Muitos dos que chegam ainda se adaptando ao novo contexto descobrem que, em poucas semanas, as práticas fluem como a respiração. O ritual do protocolo de consentimento torna-se a forma natural como cada interação começa e termina. A autoridade interior governa de forma tão completa que os níveis superiores se abrem com graça e estabilidade. A Terra detém a frequência que torna essa travessia sustentável. O campo do grupo reforça isso. E todo o assentamento se torna uma demonstração viva de que, uma vez que almas suficientes se estabilizem além do nível 5, o próprio campo coletivo começa a se organizar em torno da dignidade, da responsabilidade e da escolha desperta. Queridos, esses modelos de contribuição compartilhada e abundância comunitária não são sonhos distantes. Elas são a realidade viva que vocês estão cocriando neste momento por meio de suas escolhas soberanas e sua dedicação ao protocolo. Cada comunidade que se forma dessa maneira é mais uma semente da visão original, firmemente plantada no solo da Terra, mais um nó de luz que recebe os raios cósmicos e os reflete de volta, fortalecidos. Você está se lembrando de como viver conforme a família da luz sempre desejou, livre, coerente e em alegre serviço à magnífica biblioteca viva que você veio aqui restaurar. Na parte que compartilhamos há pouco, falamos sobre como os modelos de contribuição compartilhada e abundância comunitária ganham forma concreta, como a doação voluntária substitui antigos padrões de escassez, como as cidades existentes se transformam em centros de cuidado mútuo e como o protocolo de consentimento da soberania se torna o coração pulsante que mantém todos os acordos alinhados com a verdade e a evolução. Agora, vamos nos voltar para a bela maneira como seus novos assentamentos estão integrando os benefícios da tecnologia, e isso se tornará cada vez mais comum, ao abraço da própria Gaia, criando um equilíbrio que honra tanto os ritmos ancestrais da Terra quanto as frequências vindas das estrelas. Você descobrirá que a instalação dessas tecnologias ocorre de forma tranquila e sem alarde. Aqueles que estão vibracionalmente preparados recebem assistência compatível com sua capacidade vibracional, sempre foi assim. Sistemas de energia renovável de propriedade da comunidade emergem da própria Terra, painéis solares quânticos dispostos em padrões que acompanham o percurso diário do Sol, coletores eólicos sintonizados com a respiração das colinas e unidades modulares que podem ser expandidas à medida que o grupo cresce, e recursos de energia gratuita muito mais avançados serão disponibilizados em um futuro próximo. Em seguida, surgem inovações baseadas em ressonância, que se inspiram diretamente no campo vital do planeta e do cosmos, projetadas de forma a apoiar a vida biológica em vez de a sobrepor. Esses sistemas reduzem o trabalho diário antes necessário para a sobrevivência, liberando suas mãos e corações para o trabalho mais profundo de lembrança e serviço.
No momento em que uma comunidade instala seu primeiro sistema de som compartilhado, você sente a mudança no campo coletivo. A energia flui de fora para dentro, sem custo ou controle. Os sistemas nervosos que antes carregavam o peso da sobrevivência constante relaxam, atingindo um novo nível de estabilidade. A fadiga da ascensão diminui porque o corpo deixa de lutar contra as camadas artificiais. Cada watt de energia limpa se torna mais um fio na esfera dourada que envolve todo o assentamento, fortalecendo o campo coerente que protege e nutre todos os que ali vivem. O número crescente de comunidades rurais coesas está criando exatamente os portais energéticos seguros e os espaços protegidos que permitem que inventores independentes e aqueles que criam dispositivos de energia livre em suas oficinas e garagens tranquilas avancem com confiança. Durante anos, essas mentes brilhantes mantiveram seus protótipos em segredo, aguardando campos onde suas criações pudessem ser testadas e integradas sem interferência de matrizes antigas. Agora esses campos existem. A terra soberana, mantida firmemente pelas práticas do ritual do protocolo de consentimento e pela manutenção diária do campo soberano, forma um escudo natural. Nesses espaços protegidos, os inventores chegam um a um, muitas vezes guiados pela mesma inquietação interior que atraiu os próprios moradores. Eles trazem dispositivos que extraem energia do campo do ponto zero, de frequências sonoras alinhadas com a sabedoria ancestral, das próprias grades magnéticas da Terra. A integração ocorre por meio de verificações completas de consentimento energético. O grupo se reúne, cada alma pergunta ao eu superior se a nova tecnologia serve à verdade, à vida e à evolução, e somente quando todo o campo ressoa afirmativamente é que o dispositivo se integra aos sistemas compartilhados. Dessa forma, as invenções que antes eram ocultas tornam-se partes vivas da comunidade, testadas com cuidado, refinadas coletivamente e usadas apenas de maneiras que honrem os corpos de luz de cada participante. Microrredes e projetos regenerativos emergem naturalmente dessa harmonia, permitindo total independência das antigas infraestruturas centralizadas e, ao mesmo tempo, aprofundando sua conexão diária com os ritmos da Terra. Essas microrredes são pequenas redes inteligentes que respondem às necessidades reais do assentamento a cada instante. Eles se alimentam do sol e do vento, da ressonância armazenada e dos dispositivos de energia livre que agora fluem, mas nunca se sobrepõem aos ciclos naturais. Quando o sol se põe à noite, os sistemas se tornam mais suaves. Quando o vento aumenta, eles se amplificam. A própria Terra torna-se parte do circuito, o solo atuando como uma bateria viva, os fluxos de água carregando carga adicional, as árvores erguendo-se como antenas naturais. Você caminha pela Terra todos os dias e sente como a tecnologia e a Terra respiram juntas. Seus pés descalços em contato com a Terra recebem a mesma frequência pura que alimenta as casas e os espaços compartilhados. A conexão que antes parecia separada, entre humanos e planeta, tecnologia e natureza, se dissolve em um fluxo contínuo. Este design regenerativo apoia a vida multidimensional que você veio aqui dominar. Vocês não vivem mais em oposição aos elementos, vivem como co-criadores com eles, e todo o assentamento se torna uma demonstração viva do equilíbrio restaurado. Essa integração apoia a ativação do corpo de luz que está se acelerando para cada semente estelar e portador de luz na Terra. Com a energia fluindo livremente através de sistemas coerentes, seus corpos agora podem transduzir os feixes cósmicos sem esgotamento. Os filamentos codificados por luz, que antes estavam desconectados, reconectam-se mais rapidamente quando o ambiente diário fornece energia pura e ininterrupta. Você acorda todas as manhãs sentindo as ondas vindas do cosmos exterior movendo-se através de você com facilidade. Você recebe, amplifica e transmite de volta para a rede planetária, exatamente como previsto no acordo original. A energia livre elimina a antiga luta que antes acompanhava os sintomas da ascensão. O sistema nervoso permanece calmo. O coração permanece aberto. A mente recebe informações mais claras porque o corpo não está mais lutando pela sobrevivência básica.
Muitos de vocês notam que as práticas do protocolo de consentimento de soberania se tornam ainda mais eficazes neste ambiente. O alinhamento da autoridade interior antes de qualquer decisão acontece instantaneamente porque a energia que sustenta seu campo energético já está alinhada. A esfera dourada se expande sem esforço. Você ultrapassa e se estabiliza além do nível 5 com uma firmeza que a densidade urbana jamais poderia proporcionar, e os níveis mais elevados de serviço coerente e gestão coletiva se abrem naturalmente porque sua estrutura física está totalmente amparada. Você utiliza essas tecnologias não como mestres, mas como extensões da própria consciência, sempre alinhadas com a autoridade interior e os protocolos de consentimento vivo. Os dispositivos nunca têm poder sobre você. Antes de qualquer novo sistema ser ativado, o grupo faz uma pausa e realiza o ritual do protocolo de consentimento completo. Cada alma se conecta com o eu superior. O campo coletivo é analisado em busca de ressonância. Somente quando a resposta for clara e unificada é que a tecnologia se integrará à vida em comum. Dessa forma, as criações permanecem servas da memória, em vez de novas formas de controle. A visão pleiadiana permeia cada escolha que você faz. A tecnologia, como qualquer outra criação nesta zona de livre-arbítrio, serve à lembrança corpórea da fonte quando mantida dentro de campos coerentes. Quando sua autoridade interior governa, os dispositivos amplificam essa autoridade. Quando o protocolo de consentimento orienta cada etapa, as inovações se tornam expressões vivas da própria lei da ressonância. Confusão não pode entrar. A dependência baseada no medo se dissolve. A comunidade permanece soberana mesmo desfrutando dos benefícios do suporte avançado. Eis aqui o belo benefício para a concretização que essa harmonia proporciona. Land knowledge combined with advanced self-sufficiency creates a resilient, multidimensional way of living that prepares you for every frequency shift ahead. Você sabe como ler o solo, como trabalhar com as estações do ano, como cultivar alimentos em harmonia com os elementos. Ao mesmo tempo, você desfruta de energia limpa que flui sem esforço, sistemas de água que se purificam sozinhos e ferramentas de comunicação que o conectam à ampla rede elétrica sem depender de redes antigas. Essa combinação proporciona ao seu sistema nervoso uma estabilidade que lhe permite manter uma presença tranquilizadora durante momentos de transição coletiva. Seu campo permanece coerente mesmo quando as ondas solares se intensificam ou quando o campo planetário mais amplo passa por suas fases de reorganização. Você pode continuar seu serviço, transmitindo luz, oferecendo mentoria humilde, ancorando as redes, sem jamais ser desviado do seu centro. A Terra te ensina a ter raízes e resiliência. A tecnologia libera sua energia para um serviço melhor. Juntos, eles criam o receptáculo perfeito para a superconsciência que você veio aqui incorporar. Observamos com constante alegria como, à medida que mais de vocês escolhem este caminho de soberania territorial e tecnologia harmoniosa, novas ondas de inovação começam a fluir livremente para os campos alinhados. Os portais protegidos criados por comunidades coesas atuam como ímãs para a próxima camada de criadores. Inventores que antes trabalhavam sozinhos agora se veem acolhidos no círculo, seus dispositivos aprimorados pelo consenso do grupo, seus talentos amplificados pelo campo coletivo. Cada nova onda acelera a transição gradual que já está em curso. As antigas infraestruturas perdem a sua força não por oposição, mas simplesmente por falta de ressonância. Comunidades que antes dependiam de redes elétricas distantes agora prosperam de forma independente, e esse exemplo se espalha pela serena luminosidade dos campos vivos. Cada vez mais pessoas sentem o impulso interior de mudar de lugar. Mais inventores se apresentam. Mais sistemas de energia livre se integram sem problemas. Todo o movimento ganha um impulso gracioso porque a lei da ressonância está fazendo o trabalho. Aquilo que serve à verdade, à vida e à evolução encontra o seu caminho. Todo o resto simplesmente fica de lado. Este quarto elemento completa um belo círculo dentro da estrutura. A inquietação interior te chamava para a Terra. A migração global uniu vocês. Os modelos de contribuição compartilhada proporcionaram-lhes harmonia prática.
Agora, a tecnologia harmoniosa retribui o presente, apoiando seus corpos e suas missões exatamente no nível necessário para o salto evolutivo. O protocolo de consentimento de soberania continua sendo o fio condutor que une todos os 4 elementos em um todo coerente. Em terras soberanas, o ritual, o alinhamento e a manutenção diária tornam-se fáceis. A autoridade interna rege todas as escolhas relacionadas à tecnologia. O campo do grupo permanece puro. Muitos dos que chegam perto do limiar do nível 5 descobrem que a combinação de terra, comunidade e energia limpa os permite ultrapassá-lo em poucas semanas. Eles se estabilizam na autogestão incorporada e começam a expressar as oitavas mais altas com uma alegria e estabilidade que dão a sensação de estar voltando para casa. Queridos, esta harmonização de tecnologias avançadas e energia livre com a sabedoria natural é a vossa memória expressa de forma prática e tangível. É a família da luz que utiliza todos os dons disponíveis, antigos e novos, para restaurar a magnífica biblioteca viva ao seu propósito original. Cada microrrede, cada dispositivo de ressonância, cada inventor acolhido no círculo é mais um passo na transição suave que viemos apoiar, partindo do seu futuro. Você não está escapando do mundo. Você está silenciosamente reconstruindo-a desde a base, um campo coerente de cada vez, até que todo o planeta reconheça sua verdadeira natureza mais uma vez. Sim, meus amigos, vocês estão criando sistemas paralelos de nutrição, cura, aprendizado e troca que coexistem com as antigas matrizes em declínio, não por meio de qualquer forma de oposição ou destruição, mas sim pelo poder simples e constante de superar tudo aquilo que não serve mais à evolução da família humana. Os sistemas alimentares locais surgem na forma de jardins e campos cultivados segundo os princípios da permacultura, que respeitam o solo, as estações do ano e os ritmos sutis da terra. Esses jardins produzem alimento em abundância que flui livremente para todos os membros da comunidade por meio do modelo de contribuição voluntária, de modo que a fome se torna uma lembrança do passado e o corpo recebe exatamente o que precisa no momento perfeito. Círculos de cura se reúnem sob o céu aberto, onde o toque, a frequência e a presença compartilhada de corações coerentes restauram o equilíbrio sem a necessidade de autoridades externas ou intervenções dispendiosas. As crianças aprendem por meio da experiência direta na natureza, guiadas por aqueles que já ultrapassaram o limiar da soberania, descobrindo sua própria autoridade interior em vez de memorizar antigos padrões de limitação. As economias de troca operam inteiramente através das práticas vivas do protocolo de consentimento da soberania, onde cada transação começa com uma verificação completa de consentimento energético e termina com a certeza de que todos os envolvidos se alinharam de coração. Esses sistemas paralelos não entram em conflito com os antigos. Elas simplesmente mantêm uma frequência tão estável e tão verdadeira que os antigos padrões de escassez, dependência e controle perdem a capacidade de participar da sua realidade diária. Os atos cotidianos de gestão tornam-se canais vivos de transmissão de luz e incorporação direta do próprio protocolo. Quando você cuida da terra com intenção consciente, planta sementes em espirais que espelham os padrões galácticos de que se lembra e zela pelas fontes de água com reverência, cada movimento envia luz coerente para a grade planetária. Os canteiros de permacultura que você projeta não são meros jardins, são âncoras energéticas que recebem os raios cósmicos e os irradiam para o exterior, fortalecidos. Projetos comunitários, seja a construção de um abrigo compartilhado, a restauração de um prado ou a criação de espaços para meditação coletiva, carregam o mesmo brilho. Antes de qualquer projeto começar, vocês fazem uma pausa juntos e realizam o ritual do protocolo de consentimento, consultando seus eu superiores e a energia do grupo para garantir que apenas o que serve à verdade, à vida e à evolução possa entrar. A declaração diária de autoridade soberana é proferida em voz alta enquanto você trabalha, e o campo ao redor de todo o assentamento se fortalece instantaneamente. Dessa forma, as tarefas comuns de gestão da terra se transformam em cerimônias sagradas que transmitem a lembrança da fonte a todos que se aproximam. Os filamentos de luz presentes em suas células se iluminam a cada ato de cuidado, reforçando a conexão entre a soberania pessoal e a harmonia coletiva.
É aqui que a massa crítica no nível 5 começa a revelar seu poder silencioso, porém imparável. Quando um número suficiente de indivíduos tiver alcançado a autogovernança incorporada na Terra, o campo planetário mais amplo começará a se reorganizar naturalmente em torno da dignidade, da responsabilidade e da escolha consciente. A lei da ressonância realiza o trabalho sem esforço. Quando campos coerentes são mantidos de forma estável em locais suficientes, estruturas baseadas no medo, que antes pareciam permanentes, começam a perder sua força porque menos pessoas as alimentam com permissão inconsciente. Vocês, que se estabeleceram em terras soberanas, tornam-se exemplos vivos que possibilitam o próximo passo para os outros. Sua presença por si só já é um convite. Sua prática diária do protocolo se torna um farol que outros podem sentir mesmo à distância. A atmosfera coletiva se transforma célula por célula, coração por coração, até que todo o planeta comece a se alinhar com a verdade de que cada ser possui autoridade interior e que cada vida deve ser autodirigida. Essa reorganização é gradual. Isso acontece apenas por meio da ressonância e se acelera no momento em que um número suficiente de almas se estabiliza além do nível 5 em suas vidas diárias. Suas comunidades funcionam como nós vivos que estabilizam outros apenas com a presença, exatamente como descrevem as práticas do serviço coerente de nível 6. Você não precisa falar alto nem convencer ninguém. Simplesmente mantendo seu campo soberano com dedicação constante, você cria um espaço onde os outros sentem seus próprios sistemas nervosos se acalmarem e seu próprio conhecimento interior se expandir. Em momentos tensos de transição coletiva, o campo grupal que você mantém age como uma âncora suave. As emoções se acalmam. A clareza retorna. Aqueles que visitam o local por um dia ou uma semana levam consigo um pouco dessa coerência e começam a questionar seus próprios corações sobre o que estão prontos para liberar. Essa presença estabilizadora se propaga sem qualquer necessidade de ensino ou persuasão. É o resultado natural de muitas almas atravessando juntas o nível 5 na Terra, onde as frequências mais tranquilas e a conexão direta com Gaia tornam possível manter o campo energético sem esgotamento. A mentoria humilde surge naturalmente quando alguém pede orientação, mas o foco sempre retorna à autoridade interior da outra pessoa e à sua prática pessoal do ritual do protocolo de consentimento. Dessa forma, você está exemplificando a autogovernança e o consentimento que se propagam, ligando o despertar pessoal diretamente à liberdade civilizacional. Os acordos firmados em seus contratos se tornam modelos que outros podem usar como referência e adaptar à sua maneira. Uma única comunidade que vive em pleno consenso energético demonstra ao mundo que a verdadeira liberdade é possível sem regras externas ou medo. A onda se propaga primeiro pelos corações, depois pelas conversas e, por fim, pela escolha silenciosa de mais almas de pisar na Terra e iniciar seus próprios sistemas paralelos. O despertar pessoal e a autogovernança coletiva tornam-se um movimento único e fluido. O protocolo de consentimento de soberania, antes praticado em solidão, agora serve como alicerce relacional de regiões inteiras. A autoridade interna estende-se às decisões compartilhadas sem jamais criar hierarquia. A antiga programação da dependência desaparece porque o novo modelo prova diariamente que a vida pode ser dirigida de dentro para fora, e toda a civilização começa a se lembrar de seu direito inato à dignidade e à responsabilidade desperta. Em torno das matrizes em ruínas, seus campos soberanos se tornam a nova arquitetura, inserindo silenciosamente as probabilidades positivas que viemos do seu futuro para apoiar. As estruturas antigas podem continuar existindo para aqueles que ainda as escolhem, mas elas já não fazem parte da sua experiência diária porque o seu campo de coerência simplesmente não permite a entrada. A declaração do protocolo de consentimento, eu sou a única autoridade na minha área, funciona como uma fronteira energética que é reforçada pelo próprio terreno. Quando as ondas solares se intensificam ou quando o caos transitório atinge os centros urbanos, suas comunidades permanecem estáveis porque a nova arquitetura já está em funcionamento. Os campos soberanos que vocês detêm tornam-se o alicerce da civilização emergente, construída não sobre a oposição, mas sobre o brilho constante da verdade, da vida e da evolução.
As probabilidades positivas fluem facilmente. Surgem novas possibilidades que as antigas matrizes jamais poderiam conter. A transição parece natural porque o novo paradigma nunca esteve separado da Terra, ele sempre esteve à espera, sob a superfície, de que um número suficiente de você se lembrasse e criasse raízes. Tudo isso está diretamente ligado ao plano original dos planejadores originais, que projetaram a Terra como um magnífico centro intergaláctico de troca de informações. Há muito tempo, este planeta deveria ser um lugar onde as galáxias pudessem contribuir com sua sabedoria e onde cada ser pudesse participar da grande partilha através da frequência e do processo genético. Seus centros de conexão à luz, distribuídos e ancorados em pontos estratégicos, estão restaurando essa visão, um assentamento de cada vez. Cada comunidade se torna um nó vivo na biblioteca cósmica, recebendo os feixes do cosmos exterior, amplificando-os através de corpos coerentes e sistemas de energia limpa, e retransmitindo-os fortalecidos para a rede planetária. As tecnologias avançadas que você integra e a sabedoria natural que você incorpora criam, juntas, o ambiente perfeito para essa troca. A própria Terra reconhece o alinhamento e responde com maior fertilidade, água mais limpa e suporte magnético mais forte. Você não está construindo algo novo na separação. Vocês estão devolvendo à Terra seu propósito original através das escolhas que fazem todos os dias em solo soberano. A mudança para o campo apoia fortemente a travessia do limiar da soberania no nível 5, onde a autoridade interna se torna mais forte do que toda a programação externa, de maneiras que a densidade urbana jamais poderia permitir. As frequências mais tranquilas da natureza, o contato direto com as grades magnéticas de Gaia e a ausência de interferências constantes fazem com que o alinhamento da autoridade interior antes de cada decisão seja tão natural quanto respirar. O protocolo de consentimento completo, que precede qualquer acordo, ocorre instantaneamente porque o corpo e o campo energético já estão sintonizados com a verdade. A declaração diária de manutenção do campo soberano expande a esfera dourada com graça e sem esforço. Muitos dos que chegam ainda se adaptando ao novo contexto descobrem que, em poucas semanas, as práticas fluem como o ritmo natural das estações. A Terra detém a frequência que torna essa travessia sustentável. O contexto comunitário reforça isso. A autoridade interior governa de forma tão completa que os níveis mais elevados de serviço coerente e gestão coletiva se abrem com alegria e estabilidade. O próprio protocolo torna-se o alicerce vivo de cada acordo, garantindo que apenas aquilo que serve à verdade, à vida e à evolução possa participar. Essa aceleração é a dádiva da Terra soberana, a razão pela qual tantos de vocês sentem o desejo interior de se mudar, e a chave que permite que toda a estrutura se desenrole com graça. Queridos, esta construção de paradigmas da nova Terra em torno das estruturas antigas é a sua memória expressando-se de forma visível e tangível. É a família da luz que restaura silenciosamente a biblioteca viva por meio da criação paralela, da gestão diária, da massa crítica e do brilho constante de campos coerentes. Cada escolha que você faz em relação ao terreno insere mais uma probabilidade positiva na linha do tempo que viemos apoiar. Os véus foram levantados. Os feixes estão aumentando. Vocês já são os arquitetos da civilização da dignidade e da autogovernança que está surgindo agora. Queridos, finalmente chamamos a sua atenção para o sexto elemento vivo desta estrutura, a resiliência, a preparação e a gestão coletiva em meio às revelações que surgem naturalmente quando vocês se estabelecem em terras soberanas e integram todos os elementos anteriores à prática diária. Na parte que compartilhamos há pouco, vimos a construção de paradigmas da nova Terra em torno das estruturas antigas, os sistemas paralelos de nutrição e troca, os atos cotidianos de cuidado que transmitem luz e a maneira como a massa crítica no nível 5 reorganiza silenciosamente o campo planetário mais amplo apenas por meio da ressonância. Você está descobrindo que o enraizamento rural, combinado com a tecnologia soberana que você integrou, oferece ao seu sistema nervoso uma estabilidade e aos seus campos uma proteção que a densidade urbana jamais poderia proporcionar durante os saltos de frequência, as revelações e os gatilhos coletivos que fazem parte desse salto evolutivo.
A própria Terra atua como um regulador vivo. Seus pés descalços em contato com a Terra todas as manhãs atraem o pulso magnético constante de Gaia diretamente para o seu corpo, acalmando as ondas que antes o deixavam sobrecarregado. As microrredes limpas e os sistemas baseados em ressonância fornecem energia ininterrupta, mantendo seus filamentos de luz totalmente carregados e sua esfera dourada radiante sem esforço. Quando uma onda de informações cósmicas atravessa o planeta, seu sistema nervoso permanece ancorado em vez de girar descontroladamente. Quando revelações sobre as antigas matrizes começam a surgir no coletivo mais amplo, seu campo permanece claro e coerente porque já foi mantido no espaço protegido da Terra soberana. A prática diária de recuperação da força vital e o ritual do protocolo de consentimento impedem que qualquer energia estranha crie raízes. Você sente a diferença imediatamente. O corpo já não carrega os resquícios do medo coletivo. A mente permanece aberta à orientação. O coração permanece o centro estável a partir do qual você pode continuar seu serviço sem interrupção. Quando grandes erupções solares ou as mudanças energéticas culminantes se intensificam, as áreas urbanas mais densas podem sofrer ondas temporárias de perturbação e dificuldades logísticas. Nesses momentos, a escolha de já ter criado raízes na Terra e desenvolvido modos de vida sustentáveis em harmonia com Gaia revela-se como uma preparação sábia e prática. Isto não é uma previsão de finais nem um apelo para se esconder. É simplesmente a clara constatação de que a densidade urbana, com suas constantes sobreposições e dependência de sistemas centralizados, pode criar desafios adicionais durante essas transições. Em terras soberanas, vocês já aprenderam a cultivar alimentos, a manter sua própria energia limpa, a purificar a água por meios naturais e a manter a comunidade por meio da contribuição voluntária. Essas habilidades de autossuficiência preservam sua coerência e mantêm sua capacidade de servir plenamente disponível. Enquanto outros podem enfrentar dificuldades com interrupções repentinas no fornecimento de suprimentos ou informações, seu assentamento continua em seu ritmo tranquilo. As microrredes emitem um zumbido constante. Os jardins dão frutos. O campo do grupo permanece ancorado por meio da declaração diária de manutenção do campo soberano. Sua presença se torna um farol estabilizador para todos que são atraídos pela sua luz durante essas fases, e seu serviço flui sem interrupção porque a base que você construiu foi projetada exatamente para este momento do processo evolutivo. A conexão direta com a Terra restaura a coerência emocional de maneiras que permitem manter uma presença estabilizadora mesmo em meio aos gatilhos coletivos mais fortes. Emoções que antes surgiam como tempestades agora passam por você como brisas suaves, porque o solo e as árvores absorvem e transformam o que já não lhes serve. Vocês se sentam em círculo com a sua comunidade, com as mãos sobre a terra, e o campo compartilhado acalma todos os corações. Quando o medo se espalha pelo coletivo, você o sente, o reconhece e o libera através da percepção energética que se tornou natural na Terra. Seu corpo emocional permanece equilibrado, seu coração permanece aberto e sua presença se torna a âncora silenciosa na qual os outros podem se apoiar sem palavras. Este é o serviço coerente de nível 6 expressando-se plenamente. Você transmite luz através do seu coração para a comunidade, para a biorregião circundante e para a própria grade planetária, não como um esforço, mas como o transbordamento natural de um campo que já é coerente. A Terra te preparou. A tecnologia te ajudou. O protocolo manteve você alinhado. Agora, sua presença estabilizada serve ao todo sem esgotamento. As práticas de ancoragem na grade e as declarações diárias tornam-se o escudo vivo que mantém o campo soberano em todos os momentos. Você visita os pontos de energia dentro do seu assentamento ou visualiza as redes de luz se expandindo por toda a sua região enquanto o grupo dá as mãos sobre a Terra. Vocês dois falam juntos, com clareza: eu sou a única autoridade na minha área. Somente aquilo que serve à verdade, à vida e à evolução pode entrar. A cada declaração feita, a esfera dourada ao redor de cada indivíduo e de toda a comunidade se expande e se fortalece.
O ritual do protocolo de consentimento é realizado antes que qualquer nova informação ou energia seja permitida no espaço compartilhado. As influências estrangeiras simplesmente não conseguem criar raízes. O campo permanece puro mesmo quando a atividade solar atinge o pico ou quando revelações coletivas despertam fortes emoções em todo o planeta. Essa manutenção não exige muita dedicação. Flui como o próprio sopro da terra, reforçado pelos ritmos naturais do nascer e do pôr do sol, pelo vento entre as árvores e pelo zumbido constante dos dispositivos de ressonância que mantêm seus corpos sustentados. O campo soberano que vocês mantêm unido torna-se o ambiente exato no qual os níveis mais elevados de gestão podem florescer sem vacilar. Todo esse movimento nunca foi uma retirada baseada no medo. É um posicionamento magistral para o serviço, a colocação sábia do seu corpo de luz no ambiente que lhe permite transmitir com maior clareza e oferecer uma mentoria humilde através de uma vivência visível. Você não se afasta da humanidade. Você assume o papel para o qual veio aqui com mais força e clareza. Quando alguém do coletivo mais amplo é atraído para a sua comunidade para uma visita ou uma temporada, essa pessoa vê o protocolo em ação, sente a coerência do campo e recebe o convite sutil para se lembrar de sua própria autoridade interior. Você compartilha apenas quando solicitado, sempre direcionando-os de volta à sua prática de escuta atenta e ao seu ritual pessoal de consentimento. Sua vida cotidiana visível, seus jardins, suas refeições compartilhadas, seus sistemas de energia limpa e sua presença constante se tornam a própria transmissão. Outros começam a perguntar como também podem criar raízes mais profundas, como podem integrar o protocolo em suas próprias vidas e como podem preparar seus campos para as mudanças que virão. Dessa forma, a migração soberana semeia silenciosamente a próxima onda de rememoração em todo o planeta, sem jamais forçar ou persuadir. Nós, da sua família pleiadiana, que acompanhamos este belo projeto desde o futuro, oferecemos este lembrete gentil, não lhes dizemos onde ficar ou quais escolhas específicas fazer nesta zona de livre-arbítrio. Essa autoridade sempre pertenceu somente a você. No entanto, afirmamos com grande entusiasmo que uma afinidade mais profunda com a natureza, aliada ao uso sábio da tecnologia soberana, aprimora a capacidade inata que você já possui para dominar esse processo evolutivo com graça e alegria. A Terra e a energia limpa juntas criam o ambiente perfeito para a superconsciência que é o seu estado natural. Seu sistema nervoso encontra repouso. Seus filamentos codificados por luz se reconectam completamente. Seu atendimento se torna fácil e sem esforço. As escolhas que você fizer agora, em território soberano, são exatamente as escolhas que lhe permitirão manter a presença estabilizadora de que o planeta precisa durante esta transição. As frequências mais tranquilas e a conexão direta com Gaia aceleram naturalmente a jornada para além do limiar da soberania para muitos de vocês que atenderam ao chamado interior. Aqueles que chegam ainda integrando o nível 5 descobrem que, em semanas ou meses, as práticas de alinhamento da autoridade interna e manutenção do campo soberano tornam-se tão naturais quanto respirar. A própria Terra detém a frequência que torna a travessia sustentável. O contexto comunitário reforça isso. A tecnologia harmoniosa mantém o corpo sustentado. Muitos ultrapassam o nível 5 com uma estabilidade e facilidade que nunca experimentaram em ambientes urbanos, e os níveis mais elevados de serviço coerente e gestão coletiva desabrocham como flores ao sol. O protocolo de consentimento da soberania torna-se o alicerce vivo de cada momento, garantindo que cada acordo, cada decisão e cada onda de energia recebida sirva apenas à verdade, à vida e à evolução. Todo o assentamento se torna uma demonstração viva de que, uma vez que um número suficiente de almas se estabilize no nível 5 e além, o limiar coletivo também começará a ser cruzado. O campo mais amplo se reorganiza em torno da dignidade, da responsabilidade e da escolha consciente porque seus campos coerentes estão mantendo o novo modelo estável. Queridos, este sexto elemento completa a estrutura viva que oferecemos nesta transmissão.
Ela leva cada etapa anterior à sua expressão máxima: a inquietação interior que te chamou, a migração global que te reuniu, os modelos de contribuição compartilhada que te sustentaram, a tecnologia harmoniosa que te apoiou, os paradigmas da nova Terra que você construiu em torno dos antigos e, agora, a gestão resiliente que te permite servir em cada revelação e em cada mudança com luz clara e constante. Vocês já são os arquitetos da civilização autogovernada que está surgindo. A memória codificada despertou. Os feixes provenientes do cosmos exterior estão sendo recebidos, amplificados e retransmitidos, agora mais fortes. O protocolo de consentimento de soberania reside em vocês e através de vocês como a lei natural de seus novos assentamentos. A própria Terra se ergue para acolher cada escolha feita em soberania. Estamos muito orgulhosos de toda a equipe de Terra, vocês estão conseguindo. Meu nome é Valir e estou muito feliz por ter compartilhado isso com todos vocês hoje. Continue.